Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai começar a resolver os exercícios da segunda fase da UF 2023. A questão de hoje é a primeira, e se você gostar, se você se interessar, continue acompanhando, que a próxima questão que vai aparecer aqui no canal é a segunda. A primeira questão, ela começava falando sobre usinas hidrelétricas. Então ele falava o seguinte: usinas hidrelétricas utilizam água represada em reservatórios para a produção de energia elétrica. A depender das características de sua construção, possuem maior ou menor potência. A hidrelétrica de Furnas, localizada em Minas Gerais, possui potência instalada de cerca de 1.200 megawatts e dispõe de 8 comportas com 10 metros de altura cada, que captam a água do reservatório e a levam até as turbinas. Considerando a situação descrita, responda aos itens abaixo. Aí vem a letra A, que era um item teórico, era para a gente escrever literalmente com palavras. E aí a pergunta era a seguinte: se, na natureza, a energia passa por processos de transformação, explique como a fonte de energia transporta a água de rios, lagos e mares para os reservatórios das usinas hidrelétricas. Preciso dizer que tive que reler essa pergunta várias vezes, porque para mim não ficou muito claro exatamente o que ele estava pedindo. Mas, o que eu vi conversando com alguns alunos que prestaram, talvez alguma confusão que possa ter acontecido é de, tipo, quando aparece questão de hidrelétrica, normalmente a pergunta é: descreva as transformações de energia que acontecem no processo de gerar a energia. E aí, automaticamente, vem na nossa cabeça essa imagenzinha aqui, de transformação de energia potencial gravitacional da água que está lá no reservatório em energia cinética conforme ela desce, aí movimenta a turbina, energia cinética da turbina, que movimenta o gerador, e o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica, e isso vai para a distribuição, para as linhas de distribuição, né, dos postes. E não era exatamente isso que a pergunta estava querendo, pelo menos na minha interpretação. Então, eu entendi que ele quer que a gente não diga como a energia está sendo gerada nessa usina, e sim como é que as energias estão se transformando uma na outra para que a água chegue lá nos reservatórios de alguma maneira. Então, como é que a água está chegando nos reservatórios? Então, seria mais ou menos uma pergunta no estilo de: descreva as transformações de energia que acontecem no ciclo da água, né? Tipo, o que faz a água chegar nos reservatórios é a chuva, né? Então, vai chover lá e vai ter água. Então, precisa pensar no tipo de transformação que está acontecendo. Então, a imagem que teria que vir na nossa cabeça seria alguma coisa mais parecida com essa daqui. E aí a gente poderia descrever alguma coisa no sentido assim de, por exemplo, falando sobre a energia solar, transformar a energia solar se transformar em energia térmica quando aquece as águas de determinado lugar. Aí ele fala até de água, rios, mares e lagos. Então, a energia solar se transforma em energia térmica, o que faz as moléculas da água de rios, lagos e mares ficarem mais agitadas, o que pode fazer elas evaporarem, então elas se transformarem em vapor, né? Que vai transformar a energia térmica em energia potencial gravitacional, porque ela vai subir até a nuvem, onde essa água se condensa, aí a nuvem está ali se formando, né? E aí mais água vai sofrer esse mesmo processo, até que essa energia potencial gravitacional da nuvem começa a se transformar em energia cinética da chuva, e essa água chega nos reservatórios. Então, poderia ser alguma coisa nesse sentido de transformação de energia para que a água chegue lá. Eu acredito que a resposta seja mais nesse sentido. Mas até este momento, pelo menos, não encontrei um gabarito oficial que diga o que eles esperavam, né? E na letra B vinha a continha de fato, né? Que é o que, pelo menos, eu gosto muito mais. Mas a parte teórica também é interessante quando não fica essa complicação aí de interpretação. Vamos lá. Então, na letra B, ele fala que é para a gente considerar que a potência instalada de Furnas não sofra nenhum tipo de perda. Então, aquele 1.200 megawatts lá é o que vai ter. E que a água do reservatório flui pelas comportas, caindo da altura de 10 metros em direção à turbina. E ele quer que a gente demonstre, por meio de cálculos, qual o volume de água que passa através de cada uma das comportas a cada segundo. Quando ele fala através de cada uma das comportas, automaticamente a gente já tem que pensar: pera, quantas comportas tinha mesmo? Aí a gente volta lá no enunciado e vê que ele falou, tá por extenso, né? Então é um pouco mais difícil de achar, mas fala que tem 8 comportas. E aí ele fala para a gente considerar também a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, a gente tem a potência de 1.200 megawatts. E aí vocês têm que lembrar o que significa o prefixo mega. Mega é igual o emão do Instagram. Lembra quando uma pessoa tem um emão, ou aqui do YouTube pode ser também, um emão de seguidores, quer dizer milhão. Então,
1.200 milhões. Não faz sentido falar desse jeito, né? Mas a gente basicamente tem que pôr 6 zeros nesse número. Então, é 1.200 vezes 10 à sexta. Isso corresponde a 8 comportas. Então, a gente pode já começar pensando por aí, porque a gente já prestou atenção que ele quer de 8 comportas. Pelo que eu conversei, teve bastante gente que esqueceu de considerar o fato de serem 8 comportas. Acredito que isso faça valer uma parte da questão ali no final, né, na nota. Certo, a gente quer saber em cada comporta. Ele falou ali, através de cada uma das comportas. Então, a gente quer em uma comporta, quanto é que vai ser a potência gerada. Sabendo a potência gerada, a gente consegue analisar ali as energias transformadas, ou a energia transformada, para a gente poder chegar na vazão, né? O quanto de água passa a cada segundo. Então, a gente vai multiplicar isso em x, vai ficar 8x igual a 1.200 vezes 10 à sexta vezes 1, que não muda nada. Passo o 8 dividindo. Aí, 1.200 dividido por 8, dividir um número por 8, para a gente não perder tempo fazendo a conta, é a mesma coisa que dividir pela metade da metade da metade. Dividir pela metade, dividir por 2, metade da metade é 4, metade da metade da metade é 8. De cabeça, vamos lá. 1.200 dividido por 2, estou dividindo uma vez. Dá metade disso, que é 600. Vou dividir por 2 de novo, dá 300. Vou dividir por 2 de novo, dá 150. Então, x é igual a 150 vezes 10 à sexta. Não fiz nada com 10 à sexta, a gente copia. Isso está em watts, isso é a nossa potência. E a potência é a energia dividido pelo tempo. E aí a gente vai usar o resto dos nossos dados. Então, a nossa energia é a energia relativa à altura, né? Porque a gente tem uma altura de 10 metros, ele até reforçou essa informação agora na letra B. Então, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional tem a ver com altura, com massa e com gravidade. A altura a gente tem, a gravidade a gente tem, a massa a gente não tem, mas ele deu a densidade. Então, a gente pode pensar que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente quer saber o volume, que não está na fórmula diretamente, mas ele está meio escondido ali através da massa. Então, como a gente quer descobrir volume por tempo, a gente pode começar pensando por aqui. Vamos lá. Então, potência, energia dividido por tempo. A energia vai ser o mgh, que é a energia potencial gravitacional. Coloquei aqui do ladinho. Aí, a massa, a gente vai trocar usando a fórmula da densidade. Densidade é a massa dividido por volume, então se eu passar o volume multiplicando, a massa é a densidade vezes o volume. Então, eu vou trocar a massa ali por D vezes V. Então, a energia que a gente vai substituir lá na potência ali em cima é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura. Se você decorou a fórmula que tem vazão, tá tudo bem, você pode usar ela direto, tá? Mas como a maioria das pessoas não decora, é assim que a gente chega nela e aí facilita para quem não sabe, ela decora. Então, a gente mudei a ordem aqui da multiplicação, porque tanto faz eu colocar o V antes ou depois, né? Então, eu pus o V primeiro. V vezes D vezes G vezes H, dividido pelo tempo, igual a potência. V dividido por tempo é o que a gente quer descobrir. Potência a gente sabe, densidade a gente sabe, gravidade a gente sabe, altura a gente sabe, nossos problemas estão resolvidos. Então, vamos trocar os valores. Potência 150 vezes 10 à sexta, descobrimos aqui na regra de 3. V dividido por ΔT é o que a gente quer. A densidade é 10 ao cubo, já está no sistema internacional. A gravidade é 10 e a altura é 10 também, todo mundo no sistema internacional, só copiar. Então, a gente pode agora manipular isso para tentar chegar numa resposta. Então, eu vou tentar juntar todos os zeros possíveis aqui para facilitar a nossa vida. Vou sair da frente, inclusive, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar a conta. Deixa eu aumentar eu aqui, que aguardar. Então, o que eu fiz? 150 vezes 10 à sexta, eu reescrevi como sendo 15 vezes 10 à 7. Tirei o zero do 150 e coloquei ele na potência. E aí, todo esse monte de 10 que tinha do lado de lá, a gente tinha 10 a 3, mais um 10 a 1, mais outro 10 a 1. Então, na verdade, a gente tinha 3 zeros do primeiro, mais um do outro, mais um do outro. A gente tem 5 zeros. Isso vai dar um 10 a quinta. Que eu vou passar dividindo do outro lado. Então, vai ficar que o V dividido pelo tempo é igual a 15 vezes 10 a 7 dividido por 10 a 5. E a gente tem uma potência dividida por outra potência. E essas duas potências têm a mesma base, que é 10. Então, é só a gente subtrair os expoentes. 7 menos 5 dá 2. Então, isso vai ficar 15 vezes 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1.500. E qual é a unidade de medida? Isso é uma questão dissertativa. A unidade de medida é importante. Se a gente tem um volume dividido por um tempo e está todo mundo no sistema internacional, nosso tempo está em segundos e o nosso volume está em metros cúbicos. Olha a dica aqui na densidade, metro cúbico. Então, a nossa vazão, nosso volume dividido por tempo, é 1.500 metros cúbicos por segundo. E essa é a nossa resposta. Se você quisesse deixar um pouquinho mais bonito, você podia colocar em notação científica, 1,5 vezes 10 a 3. Tá tudo bem, mas é a mesma coisa. Então, você escolhe. E é isso, gente. Terminamos a questão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me contem nos comentários, deixem o joinha, se inscrevam no canal. E a gente já volta com o próximo e último exercício da UFO 2023. Tchau, tchau. Se cuidem.